Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Podeis acender. Como o pastor já falou aí, nós concluir esta sequência de estudos baseado na carta aos Hebreus. Como estamos fazendo desde o começo, destacando aquele foco, que é o foco da carta, que é confirmar a fé aos irmãos, mostrando a superioridade da nova aliança com relação à antiga. A superioridade do sacerdócio de Cristo, do sacrifício. Então, a ordem da palavra dessa carta é melhor. A palavra-chave, superior. Vamos começar agora, hoje, então, ali no capítulo de número 11. Você pode até manter a Bíblia aberta. Você deve ir botando no telão alguns versos que a gente vai citando, beleza. Então, o capítulo 11 começa dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Um pouquinho mais adiante, no verso 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou recompensadores. Uma definição de fé está nesse versículo primeiro. A fé como um firme fundamento. E no verso 13, ele dá uma certa ilustração, dizendo que pela palavra os mundos foram criados, do nada vieram à existência. Então, quando ele diz que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas espera, aí ele diz que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado do nada pelo poder da palavra de Deus, dando essa sustentação. Por exemplo, na ciência já diz que a origem da vida é o maior, o mais desafiador mistério que a ciência não consegue explicar. Inventam teorias e falam, mas diz que está muito longe da ciência explicar a origem da vida, por exemplo. Então, a fé é esse fundamento sólido, é uma base que nos dá esperança e que prova a existência daquilo que não vemos. Eu creio que aí a gente vai entendendo mais profundamente esse conceito de fé. Embora a ciência não entenda e não explique, dizem que os cientistas já, claro, conseguiram identificar e decifrar toda a quantidade de cada elemento químico que está no corpo, né? Como ferro, cálcio, zinco, essas coisas químicas todas, todos esses elementos, a água, o oxigênio, o hidrogênio, outras coisas mais, de todos os elementos químicos que há no corpo, o homem conseguiu pela ciência separar, identificar, calcular quantia, tudo, mas disseram assim: não sabemos onde está a vida. O que é que põe o bonequinho de barba e de pé, que tem inteligência, que fala, que faz, onde é que está essa vida? Isso a ciência não acha. Então eles tentam explicar a origem da vida, mas não conseguem, né? E aqui a Bíblia está dizendo que pela fé nós entendemos. Glória. Daquilo que a ciência não explica, pela fé nós entendemos. Ela é um firme fundamento que nos dá essa esperança e essa certeza das coisas. Mas aqui é aquela fé que te dá a garantia das coisas. Por exemplo, quem é salvo aqui em Jesus? Tem certeza da sua salvação? Né? Desceu um anjo do céu com a escritura para ti, ó, tua certidão de nascimento, teu passaporte celestial está garantido o teu lugar lá. Já apareceu algum de vocês? Nem para mim. Bateram na tua porta, está aqui tua certidão, mas você tem certeza que vai para o céu dele? Isso é a fé, é aquela garantia que tu não viu nada, ninguém te explica, tu não viu, mas tu tem certeza.
Então a ciência que não acredita e tenta achar um meio de explicar não consegue. Nós olhamos assim, pela fé entendemos que o mundo foi criado, os mundos estão no plural aqui, né? Todo o universo aí, foram criados do nada, pelo poder da palavra. Então isso é a fé. Então nós que somos da fé entendemos pela fé. É esse fundamento que nos dá esperança. O escritor aqui da carta aos Hebreus, ele lista uma série de personagens aqui adiante, vamos estar falando um pouquinho, que trazem assim uma ilustração que nos ajuda a entender melhor as coisas. Esses personagens são todos do Antigo Testamento. Lembra que está realçando a superioridade da fé na nova aliança com relação à antiga, fazendo essa distinção, essa diferença. Então ele vai apontar uma lista de nomes aqui que são do Antigo Testamento, mostrando que a justificação em todos os tempos foi sempre pela fé e nunca por obras. Aquilo que Paulo fala muitas vezes e que é tão difícil de muitos entender. Essa justificação só é possível pela fé. Ou seja, a fé é a base das alianças e não a aliança a base da fé. Quer dizer, tem alianças com Deus? Tem, mas é a fé que dá essa garantia. Então essa justificação que sempre existiu desde o começo e até hoje, ela é pela fé, não é de outra maneira. Então antes no Antigo Testamento, mesmo antes da lei, depois durante a lei e hoje na nova aliança, continua sendo pela fé a nossa justificação e não de outra maneira. Aí a gente precisa ter cuidado, porque a gente tem, eu digo assim, aquelas influências ou aquelas heranças do catolicismo, de que a gente tem que fazer penitência, de que a gente tem que pagar, de que a gente tem que fazer para merecer, e aquelas coisas todas, e se peca tem que pagar a penitência, e não é assim. A justificação só é possível pela fé. Antes da lei, durante a lei, depois da lei, na nova aliança, é isso que nós vamos destacar aqui, tá certo? Então é a base das alianças para funcionar é a fé. Veja bem, ele começa citando Abel, o primeiro da lista. E Deus aceitou a oferta de Abel porque ela foi feita pela fé e por isso ele alcançou o testemunho de que era justo. Ora, Abel foi o terceiro homem, o Caim era o filho mais velho, né? O Abel era o segundo. Então Adão e os dois filhos, Abel e Caim. Ou a gente inverte, né? Na ordem Caim e Abel. Caim é o mais velho. Então, dizer o terceiro homem, veja bem, diz aqui que ele já foi justificado pela fé. A gente ouve a maneira básica, ouvimos muitas pregações, até pregamos também, que o sacrifício de Abel foi aceito porque ele sacrificou um animal, diz que ele era criador de rebanhos e ele sacrificou um animal. E sempre ouvimos essa pregação, essa ilustração, dizendo que foi aceito porque aquele já era profético, apontando para o sacrifício de Cristo, de verdade, e que o Caim trouxe, ele era homem do campo, então ele trouxe do fruto do campo. Mas o que dá para entender aqui na palavra é que Abel fez pela fé e Caim não tinha fé. Por isso o sacrifício do Abel foi aceito e o do Caim rejeitado. A questão foi fé. Tanto que está dizendo que o Abel foi justificado pela fé. Glória. Entendeu? Então aí está a questão do ser aceito ou não ser. Tanto aqui no capítulo 4 de Gênesis, verso 7, o Senhor disse para o Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então veja bem, o Senhor disse para ele: se tu fizer bem, você será aceito. Por que ele não fez bem? Ele não teve fé. E essa foi a diferença, porque está a explicação de que Abel teve fé. Então o foco aqui é a justificação que só é possível pela fé em todos os tempos. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Então, justificado pela fé, temos esperança pela fé, temos entrada livre nesta porta de salvação pela fé. Então, tudo é fé, desde o começo, desde lá dessa história do Abel. O segundo aí da lista, no verso 5, Enoque, que foi transladado pela fé. Ele teve fé, andou com Deus e diz: Deus para si o tomou. Ou a simbologia profética, vamos falar um pouquinho aqui. Na outra semana também falamos de alguns tipos proféticos, símbolos proféticos. Então, o Enoque aqui também representa ou aponta profeticamente para o arrebatamento dos justificados pela fé. E quem são os justificados pela fé? A igreja salva em Cristo Jesus, né? Então, Enoque aponta para isso, ele foi arrebatado. Depois fala do Noé, que diz que pela fé, Noé construiu aquilo que foi a salvação dele e da sua família. Então vai encontrar sempre pela fé. Por isso que esse capítulo 11 de Hebreus, denominado de galeria dos heróis da fé, tá certo? Que vai listando aí estes homens de fé. Então veja bem, Noé constrói uma arca que salva ele, sua família, enfim, e condena o mundo. E aí é que eu digo por que o mundo odeia a igreja. Porque aquilo que para nós é salvação, para eles é condenação. Então todo aquele que está em pecado, automaticamente ele se sente excluído. E aí, às vezes, em vez de se humilhar e se converter, eles passam a odiar a igreja e perseguir a igreja. Ele está claro também na palavra. Então, por esse ato, Noé constrói a arca que é a salvação e por isso condena o mundo. Depois fala de Abraão, que pela fé Abraão obedeceu a Deus, atendeu o chamado, né? Pois pela fé Sara teve por fiel aquele que lhe fez promessa e deu à luz mesmo fora da idade ao filho da promessa. Aí, a partir do verso 13 até o verso 21 do capítulo 11, o escritor ressalta a peregrinação de Abraão e de sua família com fé na promessa da terra prometida. Então isso também ilustra. Então o homem atende o chamado de Deus, sai da sua terra, dos seus parentes, vai para um lugar que ele não conhece e passa anos peregrinando. Então diz: pela fé Abraão obedeceu a Deus. E pela fé Sara deu a luz fora de tempo. Então tudo isso ele vai colocando aquela peregrinação como um ato de fé. Então isso nos ensina a perseverança em nossa peregrinação em direção à nossa terra prometida, o céu. O irmão estava ressaltando antes aí da beleza, né? Pessoas que tiveram o privilégio de uma visão, um arrebatamento, realmente contam coisas maravilhosas, né? De visões e coisas assim. Agora nós temos as descrições que, principalmente João, no Apocalipse fala, né? Ezequiel foi ter visões extraordinárias da glória de Deus, do trono de Deus. O apóstolo Paulo, que também foi arrebatado, ele que teve coisas que não foi permitido ele falar. Então muitas coisas gloriosas. Aqui também a palavra do Senhor, que são coisas que está além do nosso entendimento da grandeza e a glória das coisas que o Senhor tem preparado. Então só quem tem fé acredita nisso, tá bom? Então é o que ele ensina aqui, certo? Então isso nos ensina perseverança. Depois ele fala de José, que pela fé José profetizou a libertação do seu povo da escravidão, a saída do Egito. Pela fé os pais de Moisés esconderam o menino por 3 meses. Depois, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Então esse ato de fé mudou toda a história de Moisés. Interessante notar isso, né? Então ele recusou a filiação egípcia pela fé, aceitar a promessa, o esperar na promessa. Então possivelmente, claro, quando ele foi amamentado e cuidado dos primeiros anos pela mãe, falamos, agora falei a importância da infância, né? De quando você instrui na infância a criança. Então Moisés nunca mais esqueceu daquilo que a mãe verdadeira que amamentou ele, ensinou ele quando foi criança. Ele mesmo sendo criado dentro do palácio depois, na sua adolescência, na sua juventude, ele não aceitou mais lá. Então diz que ele recusou ser chamado, ser filho da filha de Faraó, né? É curioso, mas é a obra de Deus.
que acontece pela fé. Então ele recusou essa filiação egípcia da escravidão, porque teve fé na promessa. Está aí no verso 26. E assim nós também, pela mesma fé, temos que rejeitar a filiação do mundo, da escravidão e do pecado, certo? Rejeitar essa ligação. Hebreus 11:31, agora o verso 31, diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, ao acolhendo em paz os espias. 11:32, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, aquilo que eu destaquei no começo, que são todos personagens do Antigo Testamento. Por que destacar isso? Porque a visão do Antigo Testamento era a justificação pelas obras. Tem que cumprir todos os mandamentos para ser justificado. Aqui ele está ressaltando que mesmo aqueles antes da lei e mesmo debaixo da lei, eles foram justificados pela fé e não pelas obras. Esse é o destaque. De maneira profética, nós vemos a igreja em cada personagem aqui listado. Em Abel, por exemplo, a igreja é aceita pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Em Enoque, a igreja pela fé anda e agrada a Deus até ponto de ser arrebatada para Deus. Em Noé, pela fé, a igreja se dá por avisada e trabalha incansavelmente até o último dia pela salvação de todos. Em Abraão, a igreja tem o chamado peregrina na terra em tempos difíceis, mas mantém a visão na promessa e na esperança, sem esmorecer, também, não importa o tempo. Em Sara, a igreja pela fé gera filhos para a liberdade, mesmo considerado fora de tempo. A igreja gera sempre, aleluia. Em José, pela fé, a igreja é livre e governa mesmo dentro do Egito, na terra, certo? Mas tem certeza de que vai sair. José disse assim: quando sair, não deixe nem meus ossos aqui. E eles assim fizeram. Provo que a igreja governa, a igreja trabalha, mas quando Cristo vier, até o morto vai ressuscitar. Os vivos serão transformados e não ficará nenhum osso nessa terra. Isso que nós aprendemos. A igreja na figura de José. E em Moisés, a igreja pela fé, ela rejeita a paternidade do Egito e se submete à paternidade do Pai, o verdadeiro Pai. Aleluia. Só esses gostos dá para você pregar um montão lá na congregação, tá bom? Aleluia. Então eu vejo as figuras e a grandeza dessas verdades. Passando para o capítulo 12, também é bem conhecido esse primeiro versículo, e que muita gente faz perguntas e questiona. Ele começa dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Aqui ele começa falando quem é as testemunhas. Olha, é só olhar o capítulo anterior que acabamos de comentar algumas coisas. Aquela lista toda. Lembre que a Bíblia no seu original não era separada em capítulo e versículo, era uma sequência, um texto. Então ele fala uma lista de nomes, todos ali, e outros que ficam no anonimato, na conclusão do capítulo 11. Aí ele inicia aqui, nesse capítulo, o assunto, dizendo: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, o testemunho de vida de todas essas pessoas aí. Ele toma como exemplo e diz: olha, essa nuvem de testemunhas. Então nós que estamos cercados aí devemos seguir o exemplo.
Tá vendo? Você já ouviu dizer, não, essas testemunhas são as pessoas que estão à nossa volta, essas testemunhas são os anjos que servem a igreja sob a ordem de Cristo, né? Essas testemunhas são os seres celestiais. O básico aqui do texto é essa lista de nomes que ele acabou de citar. E então nós que estamos cercados dessa tão grande nuvem de testemunhas, deixe os embaraços que ressaltei desde o começo, as perseguições, as heresias, a tentativa de retornar ao judaísmo ou de trazer as práticas judaicas para dentro da igreja. E hoje nós estamos vivendo uma influência muito forte desses movimentos novos que vão surgindo cada dia, que são centenas ou milhares hoje de ministérios independentes, e o pessoal aí está trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Tem igrejas que para você ministrar tem que usar o bonezinho aquele judaico lá que faz, né? Tem que tirar o calçado para entrar no templo. Aqui no Brasil. Quer dizer, são igrejas que tu não sabe mais se é cristão ou é judaica. Porque o pessoal faz essa mistura e não entende essa diferença. E aqui diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, desta fé que estamos falando, que é independente das obras antigas. Quando a gente fala isso, você fica dizendo, então o Antigo Testamento acabou, isso, aquilo. Não, não é exatamente assim. Então, estamos tomando aqui as lições, símbolos proféticos e o que é real na nova aliança. Mas aí os 10 mandamentos eram o núcleo, o centro, vamos dizer, de toda a lei. A lei é em torno de 613 ordenanças. Os 10 mandamentos é um núcleo, o resumo de tudo isso. Aí quando questionaram Jesus sobre a lei, Jesus disse assim, ama a Deus e ama o teu próximo, nisso se resume a lei. Aí você olha o que acontece então. Se você ama a Deus, você não tem ídolo, você não adora o ídolo, você não faz nada para ofender, nada contra a santidade de Deus, porque você ama Ele. Então resume toda a lei. E se você ama o seu próximo, você não difama, não calunia, não faz mal, não rouba, não cobiça o que é dele para tirar o que é dele, e você não faz mal nenhum. Então veja, que vai e acaba resumindo nisso. Então tenha fé e ame a Deus e ame ao seu próximo, se cumpre toda a lei. Então é diferente as coisas. Então por isso que ele ressalta sempre a fé e não confie em obras. No capítulo 12, então, do verso 5 ao verso 11, ele instrui a igreja a receber o sofrimento como correção, porque Deus corrige a quem ele toma por filho, e se não houvesse correção, então não era filho, era bastardo. Bom, pessoal, todo mundo está arrepiado com os acontecimentos desses últimos dias, e praticamente todos os pregadores estão dizendo e anunciando que tempos difíceis realmente já chegaram e vão se intensificar rapidamente. Essa é a expectativa, pelo cumprimento da palavra e pelos sinais em toda a nossa volta. Lembrando que a igreja lá, quando escreveu essa carta aos Hebreus, eram os crentes hebreus espalhados pelo Império Romano, que estavam sofrendo com as perseguições. Então aqui o escritor diz que essas perseguições, aquelas lutas e sofrimento, era também uma correção de Deus. Até o pastor Guilherme está falando de uma coisa na porta, o pastor Isaac estava mencionando alguma coisa aqui, sobre o rompimento das bases, né? E a gente está falando de bases aqui. Então eu acredito que o que está estreitando para cima da igreja é a correção. E como veio para os crentes hebreus o aviso de que aceitassem aquela perseguição e aquele castigo como uma correção de Deus, é o tempo de nós também dizer para a igreja, aceite as dores que estão vindo como uma correção de Deus. E aqueles que não aceitaram, vai esvaziar esses auditórios cheios de gente que vem para o show e não para se converter. Que vem atrás da bênção, mas não do abençoador. Meu Deus. Esses não vão resistir à perseguição, não vão resistir às lutas, porque as lutas virão como correção para a igreja. Então, quando você olha toda a história registrada na Bíblia, você vai ver que em todo o tempo em que o povo se desviou
dos princípios bíblicos divinos, algum tipo de correção veio para trazê-los de volta ao caminho. Até tem uma expressão entre nós que muita gente acha que é um versículo bíblico. Como é que é? Quem não vem? Por amor vem pela dor. Tem gente que diz que está na Bíblia. Não existe esse versículo ali. Isso é uma conclusão que algumas pessoas tiram. E alguém falou e outros começaram a repetir, muita gente acha que está na Bíblia. Mas a verdade é que a gente percebe esse negócio, que quando o povo se desvia, a história de Israel é cheia disso, constantemente, uma sequência de altos e baixos, o Senhor permitia o problema para ele voltar. Missionária Miriam, quando teve aqui, que disse que o diabo era o cão de Deus que largava atrás de desviado. Lembra dele? Era o cão de Deus que largava atrás do rebelde. Engraçado, né? Mas o pessoal chega a essa conclusão. Na verdade, você olha para a história, você vai ver que sempre que o povo se desviava dos propósitos, é a consequência do pecado. A luta vinha como um sinal de correção. E as pessoas então voltavam. Aqueles que voltavam, se arrependiam, alcançavam a misericórdia, era abençoado de novo. Mas outros se tornam mais rebeldes. Isso é o triste que a gente vê nesse fim dos tempos, que apesar dos juízos, dos açoites para chamar a atenção, tem pessoas que vão odiar e se revoltar ainda mais contra Deus. É o que Apocalipse, o fim das coisas aqui revela. Então aí no capítulo 12, então, do verso 5 ao 11, temos essa instrução para a igreja, então, que suporte com paciência, que se renda, entenda que a correção é porque somos filhos. Então, se você não se sente corrigido, pode ser que você ainda não seja filho. Porque todo filho sente a correção do pai, sim, e aceita. Serve esse alerta ou não? Agora, se quando você se sente corrigido por Deus, você se revolta, então pode ser que tu ainda não esteja convertido adequadamente. Porque o filho entende que o pai está corrigindo para o bem dele, que a correção veio para o bem. Então ele entende que é amor, que essa correção é amor, não é ódio. E hoje o que o mundo inverteu, a história é assim: se você está sendo corrigido é porque te odeia. Na Bíblia não. A correção é amor. Por amor se corrige para que se retorne ao bom caminho. Então você é filho e entenda que toda a correção de Deus é por amor para o seu bem, para que não se perca. Ele prefere, um pregador dizendo uma frase que achei muito bonita, ele diz assim: o Senhor prefere te ferir do que te perder. Eu achei muito forte essa frase, não é minha, tá? Diz que o Senhor prefere te ferir do que te perder. Por quê? No te ferir com açoite, com a correção, ele espera a nossa humilhação e o nosso retorno. Então é essa visão que o escritor vai passando aqui, nesses versos, para que a igreja entenda isto e sofra com paciência a perseguição, recebendo como correção do Senhor. Do verso 12 ao verso 29, o escritor faz várias exortações de encorajamento, elevando o ânimo da igreja, baseado nos exemplos citados anteriormente, como já falamos no capítulo 11, né? E tendo o foco na grande promessa da salvação e da volta de Cristo. Porque diante das lutas, eles também já estavam achando que Jesus ia voltar naqueles dias. E como isso não estava acontecendo, estavam desanimando na fé e tentando voltar ao judaísmo. Lembra que eu falei isso acho que na primeira ou segunda quinta-feira? Então eles estavam querendo voltar, desanimando da fé. Então por isso, nesses versos ele vai citando várias coisas, levantando o ânimo, levantando a fé deles, a confiança deles em Deus, né? Na esperança da volta, do retorno de Cristo, enfim. Então são várias exortações que vai entrar aí, nesse trecho do capítulo 12 até o 29. E ele cita então o exemplo da lista anterior. Encerra aí no capítulo 13. Então ele encerra a carta do capítulo 13 com diversas instruções baseadas no amor, na fraternidade, na hospitalidade e no bom relacionamento de comunhão. Então aqui é rica essa instrução. Infelizmente, muitas vezes é um momento de dor
que essas coisas aparecem, como uma catástrofe, as pessoas ficam sendo, como aconteceu agora essas enchentes, né? As pessoas parecem que ficam mais generosas, fazem doações, outras coisas, enfim. A gente, às vezes, erroneamente, olha para a igreja primitiva e diz, que modelo, que exemplo de igreja, que isso e aquilo, e ela não era tão perfeita, não, certo? Mas a situação é a seguinte, debaixo da perseguição forte da liderança judaica, a igreja se uniu, vendia, quem tinha alguma propriedade vendia, parece que o primeiro que fez foi o Barnabé, e os outros seguiram o exemplo, de vender bens e trazer e repartir, e daí ninguém tinha falta de nada. Mas eu pergunto, se tu só vai consumindo, uma hora, acaba, né? Então foi um ato, um momento de necessidade, debaixo de perseguição. Agora é tão curioso, ainda terça agora estava ministrando falei uma coisa dessa parte da Taquara, é tão curioso porque a igreja primitiva, a ordem do Senhor em Atos 1:8 era a seguinte: recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e... Como é que era? Aonde? Onde mais? Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo desceu? No capítulo 2? Desceu? Foram cheios do Espírito Santo. Daí o que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém. Pedro e João vai lá no templo, cura o aleijado lá, prega, se converte, 3.000 almas, mas continua em Jerusalém. São presos, pedem explicação, os líderes pedem explicação e soltam eles, mas continuam lá. Passaram uma noite na prisão, Deus manda um anjo, larga eles, vão para o templo ensinar, continuam em Jerusalém. Elege os diáconos, maravilha, obra social, tem que atender, e está fluindo, o Espírito Santo está agindo, almas estão se convertendo, e fica em Jerusalém, sai para quê? Ele parece que eles esqueceram do que Jesus falou. Precisa eleger os diáconos, tanta gente se convertendo, e obra social para fazer, atender os necessitados, os pobres, isso aí. Aí de repente, a perseguição, isso que o Carta aos Hebreus está tratando. A perseguição. Quando aconteceu a perseguição, o que aconteceu? Ficaram só os apóstolos de Jerusalém, o resto foi tudo embora, vazaram, esvaziou a igreja. Só que daí para onde eles iam, eles falavam de Jesus. Presta atenção, não eram os apóstolos. Era a igreja. Aí que a gente acha que pregar é só aqui no púlpito. Eles se espalharam e para onde eles iam falando de Jesus. E aquilo que eles falavam, as pessoas iam se convertendo. Aí chega em Antioquia, e é curioso, não? Esses que se espalharam, os judeus, eles só falavam para judeus, está em Atos. Eles só falavam para judeus, não falavam para os outros. Aquele preconceito ainda da antiga aliança. Só nós, os judeus, temos direito à comunhão, à bênção, à salvação, às coisas de Deus. É só nós. Ainda estava na cabeça deles. Então, espalhados, mas eles só falavam para os judeus espalhados pelo reino. E que esta carta é para hebreus. Mas em Antioquia foi alguns que não eram judeus, que já eram convertidos em Jerusalém, mas não eram judeus, e falaram para os gregos, e os gregos se converteram. Glória a Deus! Só Deus. Então veja bem, precisou um sopro de perseguição, e aí terrível, porque o diácono Estevão foi o primeiro mártir, e aí eles se espalharam tudo, né? Por causa disso, mas foi necessário aqui para a igreja sair e cumprir a missão. Cumprir o ID de Jesus. Então não murmure na hora da luta, mas olhe para o que Deus está corrigindo. Aí quando chega em Jerusalém a notícia de que os gregos tinham se convertido em Antioquia é hoje na região da Turquia, sul da Turquia, de assim. O que os apóstolos dele fazem? Mandam Barnabé para lá. Barnabé chega lá, prega e ensina, aquele povo não dá conta sozinho, vai a Tarso e traz Saulo. E fica um ano, dois dos maiores mestres discipulando a igreja. Onde é que está o nosso discipulado? Não é só o discipuladinho do batismo. Depois, eles ficaram um ano. Olha, Paulo é o maior mestre da época, né? Até hoje. E Barnabé era outro, cheio do Espírito.
ficaram um ano discipulando a igreja nova de Antioquia, que foi fundada por os crentes que lá chegaram, não por apóstolos, entendeu? Então encerra essa carta com essas diversas instruções aqui, baseadas no amor, na fraternidade, na comunhão, para que a igreja se mantenha, então, diante da luta, da perseguição. Muitas vezes é só diante do problema que a gente se reúne e deixa as nossas diferencinhas de lado. Porque se nós olharmos para os problemas de hoje, a gente acha um monte de coisa para queixar. E o problema é que a pessoa, quando está ferida, ele começa a achar alguém para descarregar sua queixa. E daí, muitas vezes é a igreja o culpado dos problemas da pessoa, que não consegue resolver seus problemas, não se rende a Cristo, não procura aprender da palavra, não procura, e daí ele começa a jogar na igreja as suas decepções. Porque a igreja é assim, porque a igreja sabe, porque... Aí o problema, muitas vezes, é que corta essas coisas e faz a gente se unir. Glória a Deus! No verso 4, aí, do capítulo 13, ele fala de... Aí, como diz, são diversas coisas que ele toca assim rapidamente. No verso 4, ele fala de santidade no casamento. No verso 5 e 6, ele alerta contra a avareza. Então, rapidamente, assim, ele vai falando em cada versículo, está fechando e encerrando a carta, né? Confiar no Senhor e não temer as perseguições, versos 7 e 8, então confia em Deus, não tenha medo, que ele está falando da correção, tá? Mantenha a santidade, a seu lar, no seu casamento, não seja avarento, não é tempo para essas coisas. Então está um debate de luta e perseguição, né? Então não vale a pena se apegar às coisas passageiras. Do verso 9 ao verso 16, tem advertências para não se deixar levar por doutrinas estranhas ao Evangelho de Cristo, como por exemplo a situação desse que era a volta ao judaísmo. Tinha influência de outras doutrinas também, certo? Mas esse era o maior problema desses povo aqui. Mas então uma advertência para não se deixar levar por qualquer vento de doutrinas estranhas ao Evangelho. Eu acho que isso aqui é muito atual para hoje. Por exemplo, no meu tempo de menino, pastor Isaac também, né? Queria ser crente pentecostal, tinha que ser Assembleia de Deus, né? Não tinha outro. Outro era católico, outro era luterano, outro era Assembleia Pentecostal. Não me lembro da menina quando surgiu a quadrangular. A quadrangular era fundada nos Estados Unidos, depois veio para cá, né? Me parece que ela entrou no Brasil com o nome de Cruzado. Pastor Guides foi muito tempo da... Era isso, né? Cruzada Nacional do Evangelismo, depois virou o quadrangular. Aí eu me lembro que o nosso pastor Hélio, antigo lá falecido, já era criança, ele proibiu os crentes na quadrangular, se alguém ia lá era excluído. No entendimento da época. Mas porque só tinha solução, porque é crente pentecostal é a Assembleia de Deus. Ou então é católico, ou então é luterano. As religiões que vieram com a migração europeia. Então era tão curioso esse negócio, mas hoje não. Por exemplo, essa ferramenta que todos nós usamos aí, internet, qualquer criança, e aí que é um problema também, que sabe que a internet é um poço de tudo. Tanto que presta quanto que não presta. E não tem mais nem como os pais ter controle. Quem sabe você está dormindo de noite e seu filho está virando a madrugada, seu filho, sua filha, olhando tudo que não presta. Aí porque você não consegue bloquear isso. Tem alguns controles, mas isso não é 100%. Eles ficam compartilhando tudo e qualquer coisa igual, não tem como. E aí você ouve todo tipo de doutrinação também, meio religioso, coisa ateu, satanista, está cheio de tudo. Além das coisas imorais, de todo o tempo. Então é uma ferramenta ótima para trabalho, tem coisa boa, tem, mas o que não presta, não tem. Então hoje não tem mais como bloquear a igreja ou proibir, não faça isso, não faça aquilo. Eles estão ouvindo todo tipo de pregador, de coisa, e as pessoas ficam às vezes maravilhadas. Tu viu fulano? Eu nunca vi falar desse camarada. Não, tu nunca viu fulano, entendeu? Eu nunca vi esse camarada, não sei quem é. Aí tu vai olhar. Como já aconteceu também, a gente pregar uma coisa, pastor, o senhor pregou, o senhor viu que o fulano pregou a mesma coisa? Olha, eu não vi, mas ele pregou estando no mesmo espírito. Eu acho que ele copiou, coisa assim, sei lá, né? O certo é que as pessoas ouvem todo tipo de doutrinas hoje, pregações. E se nós não estivermos ensinando aqui, com quem vocês estão aprendendo? Sobre a fé e sobre Cristo. Então, esta advertência sobre não ser levado por qualquer vento de doutrina
doutrina, eu acho que nunca foi tão necessário como é hoje. Porque eu disse, qualquer criança está lá em casa, abre o celular e ouve qualquer pregador, qualquer coisa. E se você olhar de mente fria, coração aberto, olhar para a palavra de Deus, você vai ver quanta coisinha nós temos no nosso meio que tinha que ser limpo. Que se infiltrou, que entrou, que não faz parte do culto cristão. Aleluia! Tem muita coisa. Então eu acho que os problemas estão vindo para filtrar. Versos 17 a 19. Obediência aos pastores, aos líderes e oração pelos mesmos, selando a doutrina dele e selando a carta. Seja submisso, ajude seus líderes, não seja uma carga para eles. Não dê problemas para eles, para que façam de boa vontade, porque vão ter que prestar conta para Deus daquilo que foi confiado na mão de cada um. Então seja submisso, seja manso, seja de acordo nas coisas, coopere e ore, interceda em oração. É que ele recomenda. Dos versos 20 ao 25, ele encerra a carta rogando a bênção de Deus, ministrando a bênção de todos, a paz do Senhor, e abençoa a todos, e assim encerra a carta. Amém? Então acho que deu para nós ressaltar desde o começo, é claro, longe de dizer que é uma coisa exaustiva, mas pegamos os principais pontos que eu considerei importantes nessa época, mostrando essas diferenças. Havendo Deus, antigamente, falado aos nossos pais, pelos profetas, nestes últimos tempos, nos falou através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Aleluia. E assim, nos explicou esta carta tudo isto, a superioridade da aliança em Cristo, do sacrifício, do sacerdócio, da nossa fé. Quando falamos no ano passado, quando falamos de rudimentos da doutrina de Cristo, baseada nas coisas do Antigo Testamento, nós citava fé em Deus, porque a fé era baseada no sacrifício de animais. Acho que eu deixei claro isso, né? Ou ficou duro? Então, a fé aqui é superior, encerrando aqui falando de fé, é superior, porque está baseada num sacrifício maior, melhor, perfeito, né? E não imperfeito. Uma fé firme naquilo que não enxergamos, mas cremos. Não estava lá quando Cristo foi crucificado, mas cremos que Ele foi. Ainda não vimos as glórias do céu, mas Ele disse, vou preparar lugar e veio outra vez, cremos. Então a fé é esse firme fundamento numa aliança superior que é Jesus Cristo. Então tudo aqui é melhor, é superior, é maior. Fica firme. Se as coisas complicar, porque é o que a maioria dos principais pregadores estão prevendo, tempos difíceis, e olhando para a Bíblia não podemos entender diferente, tempos difíceis. Então vamos ficar firmes. Amém? Aleluia. Entendendo como correção de Deus que é o melhor. Lembrando outro dia que eu falei da nossa salvação, novo nascimento, santificação progressiva e por fim a glorificação. É isso que eu também encerro aqui, mostrando a salvação em Cristo e a glorificação em Cristo. Eles esperavam Jesus naqueles dias, não veio. Mas para nós hoje entendemos que por isso todos os sinais está muito perto.